paz estejam convosco, irmãos, irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal, Ordem de Cristo do Brasil. E hoje vamos falar sobre as atividades da Ordem aqui no Brasil. Quando a gente fala de Ordem de Cristo, a maior parte dos historiadores elas se concentram na questão de Portugal, nas ações da Ordem em Portugal, claro, e até a chegada do descobrimento aqui no Brasil. Porém, as atividades da Ordem aqui no Brasil são de suma importância para a sobrevivência do reino de Portugal. Participação na colonização, na implantação da civilização portuguesa aqui no Brasil, claro, no desenvolvimento da civilização brasileira, porque nós tínhamos, não desconsiderando os índios com a sua importante civilização, e muitas tribos indígenas contribuíram para esse processo, pois se tornaram aliados dos portugueses, né? Vale citar que o caboclo Tibiriçá se torna cavaleiro da Ordem de Cristo, em São Paulo, depois. Então é uma importante contribuição. Os membros da Ordem de Cristo, eles estão divididos entre, primariamente, os portugueses que vieram para o Brasil. Depois, os filhos entre índios e também filhos de portugueses que nasceram já no Brasil. E finalmente, quando a ordem se torna brasileira, isso através do decreto de Dom Pedro I, isso já no reinado aqui no Brasil, né, quando na transferência da corte aqui para o Brasil, e aí sim nós temos a Ordem de Cristo do Brasil. É importante termos em mente o mundo daquela época. Era extremamente hostil, cercado de tribos hostis. Muitas dessas tribos eram de canibais, né? Como, por exemplo, os goitacazes, né? Os tupinambás, enfim. O fato é que você tinha diversas tribos hostis. E além da problemática de se lidar com os índios, você tinha a problemática da divisão do Tratado de Tordesilhas com a Espanha, que Portugal estava em guerra com a Espanha, depois se torna vassalo da Espanha na União Ibérica. A gente vai ver isso mais para frente. E todo o desdobramento dessas dificuldades, o problema com os franceses, com os holandeses, né, com diversas outras nações hostis, que os ingleses também, depois, posteriormente, mas principalmente franceses e holandeses, que houve então uma disputa pelas terras aqui tupiniquins, né, pelas terras brasileiras, pela ilha de Vera Cruz, a terra de Santa e Vera Cruz, enfim, tantos nomes que o Brasil teve nessa época. Então, é com esse olhar que nós vamos estar, então, relatando essa história do ponto de vista da Ordem de Cristo, o qual fazemos parte. Muitos historiadores falam sobre a Ordem de Cristo, são trabalhos muito importantes dos estudos, mas este canal é a voz da Ordem. Então, se você quer saber a história pela ótica da Ordem de Cristo, e não de quem simplesmente está lendo algum tipo de documento, então este é o canal. Isso é importante. Por quê? É importante ter em mente que no Brasil República foi feita uma espécie de caça às bruxas contra a Ordem de Cristo. Portanto, se destruiu muitos documentos importantíssimos para que não se pudesse alegar mais as pretensões das famílias descendentes das famílias nobres. Então os documentos de nobliarquia, muito desse tipo de acervo foi destruído aqui no Brasil. Algumas coisas foram preservadas em Portugal, né? Então você tem um hiato, as ações da Ordem de Cristo lá em Portugal, e se sabe que a Ordem de Cristo trabalhava aqui no Brasil. De que maneira ela trabalhava? Muito simples. Estabelecendo a defesa do reino, das posses, né, então, da coroa portuguesa aqui no Brasil.
no Novo Mundo, na terra recém-descoberta. Então nós teremos aqui pessoas muito importantes como Dom Martim Afonso, que foi então cavaleiro, né, marechal da Ordem de Cristo. Também temos Dom Pero Góes, que foi o primeiro governador de São Paulo de Piratinga, né, e também de São Vicente, e vários outros cavaleiros e escudeiros da ordem deram a vida para que acontecesse contra marechais, contra mestres de armas, para que acontecesse então a civilização aqui no Brasil. Enfim, lembrando, não estamos depreciando a civilização indígena, ela tem o seu valor importantíssimo também. Nós também somos descendentes de índios e é impossível você falar de uma coisa sem falar da outra. Então o foco é a Ordem de Cristo. Então ela vai ter primeiro um viés europeu e depois vai ter um viés especificamente aqui no Brasil. Lembrando, o Brasil é um país de lutas e foram centenas de guerras, de revoluções. É um país de muita luta, ao contrário do que as pessoas pensam quando você escuta aquele chavão: ah, no Brasil não tem guerra. Teve um monte, várias, e extremamente complexas e difíceis. O Brasil foi um país e é um país guerreiro. Observe o nosso hino: verás que um filho teu não foge à luta, e nem teme e vê que adora a própria morte. São versos inspirados na valentia dos cavaleiros da Ordem de Cristo, que através da escola de Sagres vieram para cá nas grandes navegações com as caravelas e deram origem ao nosso país, deram origem ao nosso povo. Lembrando, o Brasil é um país jovem, né, que não compreende suas tradições, que não compreende a sua própria história. Então, esse é um dos objetivos desse canal, falar dessa parte da história. Não somos historiadores, temos historiadores na Ordem, temos pessoas que trabalham conosco nesse sentido, mas somos observadores da história. É também importante colocar aqui uma coisa que a pessoa às vezes pensa: ah, você tem que ser um historiador para falar. Não, eu sou parte da história. Meu pai, meu avô, meu bisavô, trisavô, tetravô, gerações da minha família foram partes dessa história desde quando o Brasil foi descoberto. Os Álvares Pereira cá estão. Família do Carmo, os sobrenomes da minha família, os Silvas, Ferreiras, enfim. É com muita honra que nós então guardamos essa questão. Bom, então feita essa pequena introdução, vamos seguir em frente então. E nós vamos voltar no tempo, para o ano do Senhor de 1531. Em 1531 não existia sequer ainda a cidade de São Paulo. E o Brasil passava por um momento muito delicado. E esse momento delicado se transformou na Batalha de Iguape. Olha, essa batalha ela foi muito difícil porque ela envolveu Portugal, a Espanha e uma série de indígenas. E através de uma traição, ela acabou dizimando já o primeiro povoado de São Vicente, que havia nascido em 1532. Então a vila de São Vicente, o porto de São Vicente já tinha sido destruído e 1/3 da população também acabou perecendo. Então isso bem no começo do Brasil foi um golpe difícil, porque havia então a presença de um espanhol, né, fugitivo, lá para a região de Canané e Iguape, com a alcunha de bacharel de Iguape, né, cujo provavelmente o nome era Rui Garcia, né, Rui Garcia Mosqueira, né, junto com um ajudante dele chamado Duarte Pérez, e enfim, eles causaram então uma grande destruição através de uma traição, mentindo para então Martim Afonso que eles estariam ajudando a coroa portuguesa a encontrar o caminho que levaria o que nós chamamos hoje o caminho do Peaberuna, o antigo caminho dos Templários. Essa batalha de 1531
ao contrário de que certas pessoas falam, tirando um barato sobre tudo isso daqui, tem canais de todo tipo, né? E falam que os portugueses foram manés e todo esse tipo de coisa. Pelo contrário, em 1531, então, se constrói o primeiro forte para a defesa da região, né, que é o Forte de São João, em Bertioga. E através dessa batalha acontece todo o cinturão de defesa de todo o litoral paulista até o litoral extremo sul, no Rio Grande do Sul, com uma série de fortes. Em 30 anos são construídas diversas fortalezas. E apesar de ter sido difícil de dominar esse bando em 1531, nessa batalha, em 1537 finalmente o Martim Afonso conseguiu a vitória, e ele já tinha estabelecido então duas bases de fortalezas, né? Uma em Bertioga, como a gente está falando aqui, no litoral norte, e a outra no cinturão, que é chamado de Cinturão de Defesa de Santos, que são as fortalezas da Torre da Cruz, né? Do qual você tem aí a construção, por exemplo, da fortaleza de Montserrat, na cidade de Santos. Você vai ter também as fortificações mais ainda ao sul, em Itanhaém e também em Peruíbe. Então foi um importante marco essa batalha, onde 80 membros da Ordem de Cristo, né, de sargentos e soldados da Ordem de Cristo, liderados também pelo Pero Góes, né, como eu falei, cavaleiro, né, Pero Góes, e também o Gonçalo Monteiro, que era então capelão da Ordem de Cristo no Brasil e também oficial da Ordem. Eles foram junto com Martim Afonso e mais os seus homens e mais uma série de besteiros, né, e também de indígenas que apoiavam eles no exército, arcabuzeiros. Então você tem arcabuzes, você tem as espadas, você tem as bestas, né, as balestras, e finalmente você tem então, apesar desse pessoal ter fugido para o sul, houve perseguição, e em 1537 eles estavam completamente dominados já pelas forças portuguesas. Isso então, como eu disse, levou à construção das fortalezas de Santos, né? Também do Guarujá. Você vai ter também mesmo com São Vicente sofrendo um maremoto em 1542, que foi terrível também, e por volta desta data se começa então a construir Santos. Ainda assim, a Ordem de Cristo conseguiu com seus engenheiros prevalecer e estabelecer um importante povoado. Então você vai ter então toda essa luta, toda essa perseverança, mesmo com um ataque de piratas como o do Cavendish, que depois invadiu São Vicente por volta de 1680 alguma coisa. Olha, ainda assim a Ordem de Cristo prevaleceu sobre todos esses adversários, tá? Então as fortificações de Santos foram importantíssimas para depois se desenvolver o caminho para se subir a serra, aí sim desenvolver por completo o povoado, né, que daria origem à cidade de São Paulo. Foram muitas batalhas, muita luta, só para a gente tentar se situar. Viajar naquele tempo, essa subida e descida de serra, demorava mais de um mês, descendo-se a pé, no lombo de burros, mulas, os perigos, as emboscadas, as escaramuças, mosquito, doença. Era uma vida muito difícil. Então muitas vezes a gente ouve hoje as gerações, porque eles faziam isso, porque faziam aquilo, os portugueses erraram, acertaram, eram burros, eram isso, eram aquilo. Não, eu não acho que eram burros, porque você desenvolver tudo isso aqui, o Brasil é um país extremamente jovem, com mais ou menos, tirando esses períodos de lutas no meio de uma mata densa, você tem aí 200 anos de história. Então,
Esse é o ponto principal. Então, essas fortificações foram importantíssimas para conseguirmos alcançar o domínio da região do Brasil. Então, essa batalha de 1531 levou a diversos conflitos. É importante a gente colocar que o período de vigência da ordem, nesse momento, era da ordem Portugal, que vinha aqui para o Brasil trabalhar como capitães, as capitanias. Então você só descobre as ações da ordem de Cristo estudando as capitanias, os capitães, ou quem eram, porque quando você olhava todos os capitães, a maior parte deles tinha uma patente na ordem de Cristo, seja de escudeiro, seja de cavaleiro, seja de contramestre, seja de sargento de armas, seja de mestre ferreiro, mestre de ordens, mestre intendente, enfim, haviam várias patentes, né, que esses homens exerciam. E nós também temos que falar sobre o período que a ordem foi, então, através, vamos dizer assim, ela foi suprimida aqui no Brasil por volta de 1580, né? Que aí acontece então a União Ibérica. Portugal se torna vassalo da Espanha, né? O rei de Portugal falece, né? E aí você vai ter então o rei da Espanha, o Felipe II, mandando em Portugal. E nesse período a Espanha, ela favorece obviamente as ordens espanholas. Você vai ver então uma grande ênfase da ação da Ordem de Santiago da Espada aqui no Brasil, okay? Porque agia para a colônia, para a coroa espanhola, né? Enquanto a Ordem de Cristo, ela fica um pouco, você vai ver o período dos jesuítas espanhóis crescerem muito aqui no Brasil, e você só vai ver um retorno da ação forte da Ordem de Cristo aqui no Brasil por volta de 1640, né, com o retorno então do monarca, né, de Portugal, que então aí se tornaria então o Dom Henrique I, né, Dom Henriques I, que era o restaurador, né, do trono português. E logo de cara a Ordem de Cristo tem um baita pepino, né, porque a gente está falando então agora da Batalha dos Guararapes, né, que ela estouraria nesse conflito em 1646 e seria terrível, né, uma das maiores batalhas já travadas no solo brasileiro, né, se não talvez a maior disso lá no Nordeste. E nós temos aqui então já muitos brasileiros que já são parte da Ordem de Cristo, incluindo o Antônio Dias Cardoso, que era então da Ordem de Cristo, foi sagrado cavaleiro da Ordem e era uma pessoa preta, assim como vários outros mestiços, pretos, mulatos, enfim, vários tipos de etnias, de índios, mestiços, de brasileiros, né, se tornaram membros da Ordem de Cristo do Brasil, servindo o Brasil. É desta época também que a gente vai ter aí praticamente o nascimento, que a partir da Batalha de Guararapes se considera que se nasce o Exército Brasileiro. Então essa é a parte ainda que a Ordem de Cristo cuidava do Exército Brasileiro, né, para o rei, lembrando, servos do rei, né, do imperador. E depois nós nos retiraríamos desse processo a partir do Brasil República. Então as atividades da ordem seriam suprimidas de novo só no Brasil República, na proclamação da República, onde houve, né, como a gente sabe, né, a tomada da República, para falar aquela palavra golpe também, para uns é golpe, para outros é o advento, enfim, tem várias formas de se entender isso. E
na República, então, se proíbe toda a atividade da família imperial no Brasil, e a Ordem de Cristo, obviamente, estava ligado à família imperial, como está ligada até hoje. Os reis de Portugal e do Brasil, sempre os imperadores foram os grão-mestres da ordem, assim como tem a função de um grão-mestre eleito para cuidar da ordem em nome do rei, né? Que é um outro cargo que depois eu vou explicar sobre como funciona. Mas o grão-mestre total, autoridade espiritual da ordem é o imperador. Não é o Papa? Ele seria o Papa, mas Dona Maria I, Rainha de Portugal, nos desobrigou disso. Nós temos um documento e uma bula assinada pelo próprio Papa de sua época. Portanto, a autoridade dada ao rei era também a autoridade máxima espiritual. Respeitamos a igreja, claro, mas mantemos a nossa lealdade para com a Casa Real de Portugal e do Brasil. Ainda nesse período difícil, já por volta do século XVIII e para entrar no século XIX, a ordem ainda vai se envolver na emboscada dos bandeirantes. A gente vai ver a Guerra dos Palmares, a Guerra Guaranítica, né? E também a Guerra Peninsular. É aonde a ordem então se move para defender muito o Brasil, né, da questão contra o Napoleão Bonaparte, né, as esquadras e tudo mais. E também vamos lutar ao lado de Dom Pedro I para a retomada de Portugal. Então essas são as grandes participações da Ordem, né, de Cristo. Né? Finalizado esse processo, então, há o hiato da República, e aí os descendentes dos cavaleiros, dos servos do imperador que permaneceram no Brasil, eles se recolheram, obviamente, guardaram seus documentos, suas insígnias, suas condecorações, guardaram os costumes, e é por isso que a ordem se preservou até hoje intacta, através de muita luta, muito trabalho, e nos reunimos em preceptorias do Brasil inteiro, uma por uma, fomos reconstruindo passo por passo nossa venerada ordem. Então, isso é uma pequena apresentação de parte dessa história. E aí o que vai acontecer? A gente vai fazer uma série de vídeos pontualmente, data por data. Essa é uma apresentação geral, senão ficaria horas, né? Então aí a gente vai pegar data por data, batalha por batalha, e a gente então vai descrevendo esse material para vocês, certo? Um grande prazer, muito obrigado pela audiência, que Deus abençoe a todos, se inscrevam no canal, toque o sininho, né? Muitas e muitas